noite de restauração. A gente vai ser breve na reflexão, ok? Vai ser breve na reflexão, que depois a gente, no final, né, terminando o culto, a gente tem algumas outras comunicações. Mas agora, nesse mesmo clima do Deus que pode restaurar, gostaria que você abrisse a sua Bíblia num versículo extremamente conhecido. Profeta Isaías, no capítulo 1, versículo de número 19. Profeta Isaías 1, 19. Isaías capítulo 1, o verso 19. Nós vamos ficar sentados como estão. A gente vai ler esse texto, depois eu vou ler na linguagem também de hoje. Eu estava lendo todo esse contexto, gosto muito do profeta Isaías. O verso de número 19 diz assim: olha, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. A igreja pode repetir comigo? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra, o bem desta terra. Na linguagem de hoje diz assim, ó: se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Se vocês forem humildes, a humildade precede a honra, e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. A humildade pode nos levar longe, mas o homem em si, parece que a arrogância, prepotência, e Deus, ele disse assim, certa vez Jesus Cristo: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. A bem-aventurança destaca a humildade, porque os humildes verão a Deus. E aqui nesse texto, ainda esse texto fala conosco assim, ó. No versículo de número 19, a gente acabou de ler. Mas o versículo 18, existe um convite antes dessa palavra. É bom a gente ler todo o contexto, fala de algumas... A tristeza de Deus, da desobediência de Israel, que está doente desde a planta do pé até a cabeça, está doente. É inchaço, contusões, coisas terríveis que têm acontecido por conta da desobediência. Mas olha o que é que Deus diz: vinde então, arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Estou lendo no verso 18. Eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Agora ele sabia que era um povo rebelde e ele avisa para quem recusar. Veja o verso de número 20. A igreja pode me ajudar, toda a igreja? Mas se recusardes, sereis devorados. Senhor amado, Senhor, tua boca tem dito tanto, falado tanto conosco, ó Pai. Eu me recordo, ó Deus, da mensagem de domingo passou, quando o Senhor fala com o profeta Oséias, o povo que perdeu a intimidade contigo. Havia, ó Deus, um adultério cultual. Ó Deus, os cerimoniais estavam comprometidos, porque o povo não estava adorando Deus, mas a madeira, o pedaço de madeira, estava cultuando a Baalins, a outros deuses, Deus. E a tua palavra diz que isso aí trouxe tristeza. E o Senhor usou o profeta Oséias. E diz no capítulo 2, o versículo 14, que o Senhor ainda por misericórdia atraiu o povo a ti, ó Deus. Depois que o Senhor atraiu, o Senhor sabia que aquele povo estava cheio de impureza. O Senhor levou para o deserto para tratá-los. E lá falou o seu coração. Obrigado, ó Deus, porque apesar de sermos o que somos, às vezes tão frios, indiferentes e distantes, o Senhor nos ama. E de alguma forma o Senhor tem atraído, ó Deus, para junto de ti. O profeta Isaías faz um convite: vinde, então, converse comigo, argui-me, diz o Senhor. Ah, meu Deus, como o Senhor tem falado, ó Deus. E o Senhor faz uma consideração dizendo que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Tu és o Deus que tem prazer em perdoar, tem prazer em nos tratar, tem prazer em cuidar de nós, ó Pai. E eu creio, meu Deus, que esse mês de setembro que está começando será um mês de restauração na vida do teu povo, ó Pai, na vida desta nação, do Brasil que anda agonizando. São tantos problemas, ó Deus,
E o teu povo, ó Pai, precisa orar. Ah, se meu povo que se chama pelo meu nome. Quando, ó Deus, aquela palavra diz orar, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tu és o Deus de restauração, Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que veio para que todos tenham vida e vida com abundância, ó Pai. E eu creio, meu Deus, que nesta noite, essa palavra é de encorajamento, é uma palavra de força, ó Pai, é uma palavra de renovação, de edificação na vida da Tua igreja, ó Pai. Mas precisamos ser obedientes a Ti, ó Pai. Nos ajuda a entender a palavra, Deus, a nos aproximar diante do Senhor, porque Teu Espírito está presente, usando por misericórdia a minha vida, ó Pai. Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus que tem prazer, é o Deus da reconciliação. Louvado e exaltado seja o Teu nome, ó Pai. Trata com cada um, ó Pai, aqueles que estão sem força de ler a Tua palavra, aqueles que estão sem força de orar, aqueles que perderam a força de estar na Tua casa, já não é mais um prazer, já não é mais algo voluntário, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a nos aproximar mais do Senhor, humildemente, ó Pai. E que a mensagem desta noite seja uma mensagem de restauração e de renovo, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Deixa eu dar um tema para essa mensagem: o melhor de Deus. O melhor de Deus. Se eu perguntar, você está dando o seu melhor a Deus? A gente quer o melhor de Deus, mas aqui exige uma pergunta. Certa vez eu falei, já comentei aqui em outra ocasião, eu vejo muito nos carros, né, um adesivo: Deus é fiel, Deus é fiel. Aí certa vez eu ouvi um que diz assim: Deus é fiel, a gente sabe, você é? Aí faz uma pergunta para a gente. Aqui o texto sagrado, depois de mostrar o profeta a situação do povo, Deus chama o povo, convida o povo para o arrependimento. Oh, queridos irmãos, vocês já perceberam na Bíblia como Deus é solícito, como Ele tem desejo que o homem volte para Ele? Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Volta, Israel. É Israel mesmo, é o povo dele que se distanciou. Essa mensagem não é estranha. Quando Deus chama o profeta Ezequiel, ele diz assim: olha, eu não vou te enviar um povo de estranha fala. O povo que eu vou te enviar te compreende. Ele compreende você. Eu participei de uma solenidade, certa vez, na prefeitura da cidade do Recife. Eu era um dos oradores. E estava ali perto de mim um dos secretários. E uma pessoa, uma jovem senhora, estava assumindo a empresa de urbanização da cidade do Recife. Ela tinha que dar um discurso. E eu estava na mesa ali, onde estavam as autoridades. Tinha um padre lá, também tinha um espírito. E a gente ia falar daqui a pouco, discursar, que era um culto também ecumênico. Uma solenidade de posse. E eu lembro que a diretora que assumia, ela disse assim, de bem confidenciando, né, com o prefeito: faz muito tempo isso, muito tempo. Ela disse assim: olha, eu não sei o que vou falar direito. Aí ela fez: fala que o povo vai entender. Eu sei o que falar, mas não sei como expressar. Ela dizia: eles vão te entender. Você sabe que Deus te entende do jeito que você falar com Ele? A gente às vezes está procurando palavras até bonitas, mas Deus, Ele quer falar com a gente. Ele vem: fale comigo, fala comigo. Deus, Ele quer esse diálogo com o homem. Há muito tempo que Deus procura o homem para conversar com Ele. A gente sabe da história do Gênesis, da queda do homem, e o interesse de Deus em conversar com esse homem. Ele podia deixar ele na sua sorte, expulsá-lo do jardim, mas Ele foi conversar com o homem, saber o que aconteceu, saber o que estava faltando, por que aconteceu isso. Deus está sempre interessado. Você sabia, talvez você seja surpreendido, talvez não, que Deus está interessado. Como foi seu dia de hoje? Você já contou a Deus o seu dia, o que aconteceu, e teve essa conversa com Deus? Deus quer conversar conosco. Talvez um desapontamento, talvez uma espera que não chegou, e mais um dia, e a gente fica perguntando: Deus, até quando? Deus quer falar com você, Deus tem interesse em falar comigo e com você, Ele quer falar. E aqui, quando eu vejo esse versículo de número 18, do melhor de Deus, Ele diz assim: olha, vinde então, fale, diga o que vocês querem. O que mais me impressiona é que quando Jesus Cristo, Ele estava ali naquele campo lá, naquele local de pessoas doentes, Ele foi aquele homem, o mais doente que tinha, de 38 anos. E você lembra o que foi que Ele disse àquele homem? Ele não fez pergunta: você quer ficar curado? Perguntou não. Mas aquele homem queria, mas Ele perguntou: você quer ficar curado? Ele gosta de perguntar o que é que a gente quer, o que está precisando. Não sei se você tem essa percepção de Deus. Ele olha, por exemplo, para um cego que estava gritando e chamando Jesus, mas não disse que queria, só chamava Jesus. Ou não é?
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, mas eu não sabia o que era. Se bem que eu creio que Jesus sabia o que era. Mas Jesus chegou depois, que grito é esse? Que gritaria é essa? Cala a boca, cego. Jesus vai te ouvir, um pregador famoso desse, cheio de compromisso, vai querer ouvir um cego, um desvalido. E Jesus Cristo querendo dar o melhor para aquele cego Bartimeu. E o cego começava a gritar sem considerar. Ele já deve ter escutado sobre Jesus, que Jesus é generoso. Você sabia que Jesus é generoso? Você sabia que Jesus é bom? Nunca esqueça disso. Ele é bom. Sabia que ele é amigo? É o amigo da hora. É o amigo do dia. É o amigo da noite. Ele é refúgio e socorro, bem presente em qualquer situação. A igreja pode dizer amém? Amém. Ele é amigo da gente. Amigo das crianças. Amigo de adolescente. Ele é amigo da juventude. A juventude pode dizer amém? Amém. Agora, às vezes, ele não quer conversar com o nosso amigo. Está distante. E acha que não tem jeito para uma determinada situação. Ele vem a mim. Converse comigo. O melhor de Deus começa com um diálogo. Nós precisamos conversar com Deus. Confessar, contar a Ele a história. Qual é o bloqueio? O que é que está bloqueando? O que é que está acontecendo? Para você continuar fazendo a obra. E aqui, amados irmãos, muitas vezes, muitas e não são poucas vezes, não experimentamos as coisas boas porque não vamos a Deus. Alguém já disse assim, o impossível é quase sempre o que não se tentou. Um pensador. O impossível é quase sempre o que não se tentou. Tenta para ver. E mais quando você se aproxima para Deus, porque existem limitações para mim e para você, mas para Deus, nada é impossível. Então a gente, quando se aproxima do sobrenatural, do altar de Deus, a gente sabe que temos um Deus que pode tudo, pode todas as coisas. E aqui ele convoca o povo em pecado, o povo caído. Agora tem uma observação, está no texto. Aqui não é por inferência, é natural a divisão desse texto. Olha o que é que o texto diz. Se quiserdes, você precisa querer. Ou não? Precisa querer. Precisa desejar. A irmã leu aqui, quando foi cantar, a irmã Cleonida, que ele se ouviu, desde que tu saísse a súplica, eu ouvi, porque tu és um homem muito desejado. Daniel era um homem muito amado. Você sabia que Deus, Ele quer ouvir a minha voz e a sua voz também? E muitas vezes nos aproximamos de Deus. Ele tem o melhor para nós. Deixa eu dizer algo para você que você conhece. Deus tem o melhor para mim e para você. Quem crê, diga amém. Amém. Deus tem o melhor para a minha família e para você. Digam amém. Nesse mês de setembro que está começando, Deus tem o melhor para mim e para você. Digam amém. Eu creio, pastor. Deus tem o melhor para mim. Lá naquele deserto tem. É porque o senhor não conhece, pastor. Não conhece teu deserto, mas o Deus que a gente serve é o Deus que transforma aquele terreno árido em manancial. Ele é Deus. Ele é o Deus que faz, o Deus que realiza. O Deus que pode fazer um milagre na sua vida. Mas primeiro é se quiserdes. Aí você, pastor, claro que eu quero. Você quer mesmo? Aí tem algumas traduções que dizem assim, se obedecerdes. Quiser, aqui está no sentido de obediência. Ou uma tradução ainda mais atualizada diz, humildade, se você for humilde. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes de coração. Hoje eu vi uma mensagem muito bem conhecida, eu gosto de mensagem, às vezes eu tenho trabalhado com esse texto, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de quem? E no tempo certo ele vai exaltar. E o versículo 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Você pode dizer isso para seu irmão que está aí? Diga para seu irmão. Diga assim, Deus tem cuidado de você, diga aí. Tá certo, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Pastor, eu estou tão meio derrubado, não, Deus cuida de você. Vai melhorar, diga assim, você vai melhorar, diga para seu irmão aí que ele vai se animar. Vai melhorar, irmã, diga aí para a poetisa, vai melhorar, minha santa. O negócio está sério, está meio tonto, mas vai melhorar. Os que creem que vai melhorar, diga amém. Se Deus tem o melhor para mim, como é que não vai melhorar, Roberto? Vai melhorar. Deus transforma tudo. Talvez você nem lembre do salmo que a gente leu no comecinho do culto. Quem lembra o salmo? Foi o salmo o quê? 30. Lembra do 30?
que Deus faz mudança na nossa vida? Ele tira o pano de saco e de cinza, aquela tristeza, e coloca alegria no coração. O nosso Deus é Deus de mudança. Estou sem emprego, Ele dá emprego. Você crê que Deus abre porta de emprego para você? Ah, pastor, eu tenho um tal emprego, mas está tão difícil. Ele muda a situação. Eu já ouvi uma história de, eu creio que Deus abre porta dentro de porta. Não tem a porta já? Deus abriu uma porta dentro dessa porta. Deus vai fazer uma coisa diferente. Então, o primeiro momento do texto é muito simples. Diz assim, ó: se quiserdes. Aí o cego queria. Ele queria tanto que gritou a Jesus: então o que é que tu queres que eu te faça? Já que ele queria, se você quer, Jesus quer também, então vai acontecer. Ou não? Você quer, Jesus quer. Quem tem certeza aqui, só quem tem convicção que Deus tem o melhor para você, dê um amém bem forte. Amém. Deus tem o melhor para mim e para você. O que é fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível, porque é necessário o quê? Que aquele que dele se aproxima, quem está se aproximando de Deus vai receber resposta. E é galardoador daqueles que o buscam. Olha, irmãos, quando a gente se aproxima da Bíblia, quando dobra o joelho, quando ora, quando faz a obra do Senhor, você está chegando perto de Deus, pode se preparar que vai ter um terremoto, vai mover, porque Deus vai fazer. Mas se a gente não se quer, não quer, irmão. É só o sangue mesmo, aquele desânimo, aquele crente murcho. Já viu o crente murcho? Ele crente, desanimado. O que é que tem, irmão? Está na prova. Tem prova toda a gente tem. Mas cante na prova. Adore. Olha, irmãos, queres ser curado? Perguntou uma pessoa que estava derrotada lá, sentado. Eu quero, mas ninguém me ajuda. Pois eu te ajudo. Se ninguém está ajudando você, Deus te ajuda. Diga assim para seu irmão, mas diga, participe. Diga assim, Deus vai te ajudar. Diga para seu irmão. Esse irmão está acreditando, porque vai. Pastor, eu estou meio mole, Deus vai ajeitar as coisas. Deus vai consertar. Crente meio molinho, Deus vai endurecer, vai ficar melhor. Vai ficar melhor, você crê nisso? Que Deus melhora. Pastor, lá no meu comércio está tão ruim, Deus pode melhorar. Essa semana tem um irmão que está aqui, a gente conversando. Falei, pastor, ore por mim, porque o negócio lá, eu não estou vendendo é nada. E ele trabalha e ganha comissão. Eu não comércio não é assim? Ele está até aqui, a bênção, né? E aí, ele orando, falei, ore aí, pastor. Eu disse, tá bom, vamos orar. Aí, quando foi no outro dia, terminou o expediente dele lá, ele mandou, mas pastor, a gente orou, o senhor orou, eu orei aqui também. Hoje eu fui o primeiro da loja. Você acredita nisso? Diga amém, irmãos. Que é um testemunho, viu? Em breve esse irmão pode contar isso aqui. O que Deus faz, Deus muda a situação. Agora tem que querer. Jesus certa vez diz lá em Marcos 8:34, se alguém quiser vir após mim, agora quem quiser vir, negue-se o quê? A si mesmo. A gente tem que chegar diante de Deus desarmado, se desarme. Ou seja, do seu querer, é desse jeito que eu quero, você pensa, Senhor, é a tua vontade na minha vida, não a minha vontade. E aqui o texto diz que a minha alma anseia por esse Deus, a minha alma tem sede desse Deus. O que você quer, por exemplo, presta atenção, o que você quer para o seu casamento? Pode melhorar ou não? Pode. Deus melhora o casamento também. Pastor, o vinho lá já era. E eu já notei que nem água tem. Pois Deus vai mandar água e depois transforma em vinho. Você crê nisso, irmão? Que Deus manda tudo. O casamento está daquele jeito. Mas Deus transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode também dar esse fôlego à sua família, às suas finanças. Difícil, né? As finanças, a nossa própria vida, a vida cristã, a vida espiritual. Deus quer melhorar. E aqui a gente tem muitos versículos que poderia dar consistência a essa verdade. Deus quer melhorar. Deus, Ele quer fazer coisa nova. Agora tem o seguinte, primeiro, se quiser, vou para o segundo ponto, já quero concluir. Se quiserdes e me ouvirdes, eu quero. Agora você vai ter que me ouvir. A gente quer de todo jeito? Não. Tem que me ouvir. Ouvir a palavra. Entendendo o que Deus diz. Deus sempre falou isso. Deus disse para Josué assim, olha, tu vai ouvir uma voz da direita, nem vai para a direita, nem vai para a esquerda, olha para frente. Segue o teu caminho, não pare por nada, nem por ninguém. Se Deus chamou e vai ter um homem na sua vida, não pare, siga em frente, porque a vitória é nossa no nome de Jesus. Parando, não pare. Hoje eu falava com meu irmão e ele dizia, pastor, a gente não pode parar. E me ouvides, Bartimeu ouviu, recebeu bênção. Samuel ouviu, fala Senhor, porque teu servo ouve.
Quando a gente ouve a Deus, Deus dá vitória. O profeta Isaías disse assim, Deus disse assim, a quem enviarei, quem há de por mim, foi o que ele disse, eis-me aqui. A gente nunca quer se prontificar. Aí Deus dá um convite a você, não dá para mim não, dá para você. Você não dá porque a gente não tem condições, mas Deus dá condições e Deus vai te abençoar. Queridos irmãos, a gente percebendo nessa ótica, Deus está falando o tempo todo, estou na porta, estou batendo, estou conversando contigo, mas muitas vezes não entende e não acha que tem habilidade para nada. Sabe o que uma definição de ouvir? Ouvir é o mesmo que obedecer. Já viu essa expressão, uma mãe dizendo, eita que menino mal ouvido, não diz assim ou não? Mal ouvido, você entende o que é isso? Que é mal ouvido? Menino desobediente. É mal de ouvido, parece. Não escuta bem, parece que não está entendendo o que eu estou dizendo. É o povo de Deus, mal ouvido. Eu via muito isso da minha avó, menino mal ouvido. Eu disse, eita Jesus. Então, é menino que não ouve, desobediente. E a gente às vezes é um povo, Samuel chama de ouvidos incircuncisos. Difícil de ouvir. Deus fala, quer que a gente tenha uma vida diferente, produtiva, abençoada. Deus não quer ver você no canto chorando, Deus quer ver você alegre. Hoje eu recebi uma mensagem que me deu um salto ali no gabinete. O irmão ligou para mim, que ele há muito tempo estava com problema no câncer na medula, uma luta. Ele já foi membro dessa igreja, e ele foi para São Paulo, passou 30 dias, quase 40 dias fazendo tratamento. O doutor Antônio, ele é advogado, foi com Carla, foram para lá de Malicuia passar um mês em tratamento. Aí hoje, meu irmão, se eu pudesse, eu estava aqui no telão, que foi que ele disse. Ele no hospital dizendo, eu venci, deu tudo certo, não houve rejeição, foi um sucesso, eu venci. Ele está até mais bonito, está mais magrinho, está mais forte, está mais alegre. É Deus que faz isso. Aleluia! Deus restaura. Agora a gente tem que querer, tem que ouvir. O resultado de ouvir é obedecer. Está lá no Salmo 81. E agora, se a gente quer, se a gente ouve, vai comer o quê? O melhor dessa terra. Vamos ficar de pé, igreja. Comereis o melhor desta terra. Vivemos o tempo que precisamos buscar esse melhor de Deus. Agora só vamos ter o melhor quando a gente obedecer, quando ouvir, quando se prostrar e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade na minha vida. Eu posso ouvir um amém? Senhor, aplica a tua palavra no coração da igreja. Aplica a tua palavra no meu coração, no coração de cada um de nós. E que possamos ser praticantes desta verdade, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Pode sentar.